Fala, colegas oficiais de justiça, Eduardo Facchetti falando aqui. Eu sou oficial de justiça aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Nos últimos 5 vídeos eu passei para vocês algumas regras ou princípios que são muito importantes para você minimizar o risco da nossa atividade como oficiais de justiça. E hoje eu vou falar para vocês um que eu acho que é uma das coisas mais importantes e que infelizmente eu acho que a maioria dos colegas não faz, que é o seguinte: ter um plano. Então, para todo mandado que você vai cumprir, você tem que ter um plano. É lógico que você não vai fazer um plano para cada mandado, né? Você tem que ter uma linha operacional ali, o POP, né, que toda empresa tem, Procedimento Operacional Padrão. Você tem que ter o seu procedimento que você vai seguir sempre, de tal forma que você sabe quais são os passos e todos eles já são pensados para minimizar o risco da atividade. E é exatamente sobre isso que eu falo num curso que eu tenho dado para alguns colegas oficiais. Já testei esse curso aqui no modo presencial, já dei aula para em torno de uns 20 colegas oficiais, de Vitória, de Colatina, que é a minha cidade natal, que é aqui perto, e de Linhares, e a galera tem gostado bastante e tem mostrado que realmente a maioria era um pouco relapso, talvez porque já está acostumado a fazer o trabalho, já tem mais de 10 anos no serviço e acaba relaxando, né? Ou às vezes nem pensa muito, esquece, né, que a atividade é uma atividade de risco. Então, nesse plano, o que é o principal? Ter em mente tudo que você vai fazer no seu dia a dia. Então, você já começa lá do seu planejamento. Quando você separa seus mandados, você já separa por ordem. Já pensa em onde você vai primeiro, qual tipo de mandado você vai cumprir primeiro. Se for um mandado que naturalmente você enxerga um risco maior, como de busca e apreensão, esse tipo de coisa, você já tem um procedimento, como é que você faz a abordagem. Medidas protetivas, qual que é o passo a passo que você segue. Você não precisa escrever isso tudo, mas você tem que ter isso muito bem desenhado na sua cabeça. E principalmente, você tem que ter planos para quando a coisa der errado, né? O principal que eu trabalho com os colegas é um plano de fuga. É uma forma de poder fugir, escapar da situação caso a coisa comece a ficar fora de controle. E é nisso aí que eu vejo que muitos colegas às vezes não pensam nisso. Por exemplo, você para seu carro em qualquer lugar onde tem vaga e vai cumprir o mandado. E aí você bota a chave no bolso, ou as mulheres botam a chave dentro da bolsa. E aí, será que você já parou para pensar quanto tempo você demoraria se precisasse fugir de uma situação? Correr para entrar no seu carro, ligar o carro e fugir. Será que você já pensou nisso? Como é que você conseguiria fazer isso se precisasse? Será que você já tentou botar esse plano em prática para ver se você demora para fazer isso ou não? E será que você, se treinando, você vai ver que já é difícil? E se fosse uma situação real, com alguém correndo atrás de você, com às vezes até armado para te acertar, será que você conseguiria escapar? Será que vale a pena pensar nisso tudo ou é melhor deixar entregue à sorte mesmo? Porque a gente sabe que, estatisticamente, é muito mais provável que você não passe por nenhum tipo de situação de agressão. Mas a gente sabe ao mesmo tempo que pode acontecer, né? Principalmente se você não souber como reagir a determinadas situações. Muitas vezes o que poderia ser evitado ou nem começar a escalar, por uma atitude errada que você tomar, pode acabar escalando e tomando proporções piores e acabar em dano para sua integridade física ou até para sua vida, né? Infelizmente, é cada vez mais comum a gente ver colegas que estão sofrendo agressões durante o trabalho. Eu já presenciei ameaças de um colega, já sofri ameaças veladas, né? Eu acho que é difícil ter algum oficial de justiça que nunca foi ameaçado, se não pessoalmente, pelo menos por telefone. Eu acho muito difícil. Agora, se você souber, tiver um plano e souber como agir, você vai conseguir minimizar muito esse risco. E melhor ainda, você pode evitar até mesmo se envolver. Mesmo que o risco esteja presente, você pode perceber ele antes e sair, né? Evitar esse risco. Então eu quero deixar essa pergunta aí para os colegas. Você tem um plano? Você sabe sempre como vai agir e como reagir caso aconteça algum problema? Ou você meio que deixa, na hora eu vejo, na hora eu resolvo, né? Você já tentou, por exemplo, já planejou a sua fuga de algum local? Você pensa onde você para seu carro certinho, ou você para onde tem vaga e onde dá? Você já pensou como que você faz aquela primeira abordagem, primeiro contato, no momento que você se identifica até passar a notícia? Você já pensou na distância que você mantém da pessoa?
Se você está lendo a pessoa o tempo todo para entender as reações que ela está tendo, ou se você simplesmente chega lá e dá a notícia e vamos ver o que acontece. Né? Você já parou para pensar nisso? Deixa eu queria saber de vocês, deixa os comentários aí. Você tem um plano para todo plantão, desculpa, para toda medida que você vai cumprir, você tem um plano a ser seguido? Ou meio que acontece na hora? A polícia tem uma sigla que eles usam que é o NHS, na hora sai. Aí tem uns policiais antigos que falam assim, não, na hora a gente resolve, na hora lá sai e a gente resolve. Pois é, será que na hora dá para resolver mesmo ou treinando antes seria melhor? Então deixa essas perguntas no ar aí. Quem quiser comentar e deixar a resposta, por favor faça aqui embaixo. Abraço, tamo junto.